E hoje a gente acompanha todo o processo, desde a especulação. Especulação, depois o acerto, depois o anúncio, depois a recepção, toda essa questão. Ontem foi a vez de Vina ser apresentado oficialmente como novo reforço do Ceará para a temporada. É real. Vina apresentado. Vina de volta ao Ceará. No Ceará é diferente, é especial. 2 anos e meio depois, o até breve da despedida chegou. Uma volta cercada de expectativa. O jogador queria muito, o torcedor, em sua maioria, queria muito. Até filho de dirigente queria muito, hein, Haroldo? O mais novo, pequenininho, o Alexandre, tem 6 anos. Um dia chegou no jantar lá, eles veem essas coisas de YouTube, etc. E eles estavam assistindo, aí começou, Vina vai voltar pro Ceará e tal. E ele chegou no jantar nosso, e aí fez um sinal assim, né, pra mãe dele. E a Patrícia, minha esposa, perguntou, o que é isso, Alexandre? Ele disse, é o Vina, né? É o Vina, com a camisa do Ceará, mas ainda sem número. O 29 está com o Bruno Tubarão. Tubarão é um cara do clube, né, um jogador do clube, um cara que escolheu, né, esse número pelo aniversário do filho dele, né? E nessa questão do número, conversei aqui, estou muito tranquilo, né? Não sei se eu vou ser a 29 ou não, mas independente do número que eu seja, eu vou querer estar dentro de campo representando o principal, que é o Ceará. Quase 1 hora de entrevista coletiva na apresentação do meia. Bom, agora o principal, né? Campo de jogo. Quando que Vina estreia pelo Ceará nessa volta? Nada de pressa por aqui. Calma, cautela, para que no momento que isso acontecer, Vina consiga dar a resposta de tudo aquilo que se espera dele. Afinal, aos 34 anos, Vina vem de 3 meses sem jogar e estava na segunda divisão do futebol árabe, uma competição de nível inferior ao Brasileirão, claro. Existe ainda essa adaptação, né? Mas eu já conheço, já sei como funciona, né? Uma Série A, né? Um campeonato brasileiro, né? Então é me preparar, obviamente, é como eu falei na questão de quando eu vou jogar. Ela muito em função disso. Eu acho que quanto melhor eu me preparar, melhor eu vou aguentar a sequência de jogos até o final. Como se sabe, o grande momento do Vina no Ceará, o grande momento do Vina na carreira dele foi em 2020. Mesmo assim, quando saiu, já no comecinho de 23, o Ceará havia sido rebaixado para a Série B. Teve até bate-boca do Vina com a torcida e tal. Eu acho que se não fosse rebaixamento, eu estava aqui até hoje, né? A gente sabe que isso influenciou, né, a dar uma pausa na minha história. Hora de retomar. Vina chega num Ceará fortalecido pelos 2 últimos jogos, principalmente. Vitória sobre o então líder Cruzeiro, na casa deles, e um empate contra o atual líder Flamengo no Castelão. Jogo em que Vina foi apresentado para a torcida. Ainda não foi jogando, mas já deu para matar um pouquinho da saudade. Estava gigante desde a chegada no aeroporto semana passada. Ah, meu irmão, eu vou principalmente ali de São Paulo pra cá, parecia que não chegava nunca. Mas chegou, Vina, do jeito que você e família queriam. Aliás, a esposa e os 3 filhos também apareceram na coletiva. E se tinha uma pessoa que queria mais do que eu, com certeza era minha esposa, né? Por tudo que ela viveu aqui, pelas amizades que tem aqui, por gostar da cidade, né? De estar no estádio cheio, que é algo que a gente sentia muita falta também. Então, posso dizer com convicção que minha família foi a primeira a me apoiar nessa volta. Volta ao Brasil que até poderia ter sido para outro clube. Vina disse que encaminhou um negócio, mas esperou até o último instante o Ceará. Quando eu vejo ali o escudo do Ceará chegando no CT, me deixa alegre, me deixa feliz. E eu sei que quando eu estou feliz, né, eu costumo dar resultado. Durante toda a entrevista, Vina falou sobre grupo, sobre união, sintonia. Se diz ser mais uma peça de uma engrenagem em funcionamento. Eu sou mais um operário hoje. Hoje eu chego, sou mais um, faço parte dos operários. Vinícius Góes Barbosa de Souza, 34 anos. Vina, ele voltou.
Bora bater papo ainda sobre Vina. O que você pode extrair dessa entrevista coletiva do seu Vinícius? Eu fiz um apurado. Putz! Deu... Mostra aí, Renato. Deu 24 respostas, né? As perguntas, como o Trovão falou, né? uma hora e pouco de entrevista. É um jogador que fala bem, que tem maturidade para encarar algumas perguntas difíceis, falou sobre o rebaixamento, falou sobre a questão física, que é o grande ponto, né, de discussão, de debate sobre o seu retorno ou não. Mas eu diria, José, que talvez o que mais me chamou a atenção, como o Vina voltou sabendo o papel que ele tem. Tanto com a relação dele com o torcedor, mas sabendo que o clube hoje tem uma formação, tem um treinador com um time na mão, com um elenco bem montado, e seria muito corajoso e até ousado, talvez irresponsável da parte dele, se ele chegasse e quisesse se impor, né, talvez ali com o histórico dele no clube. Se colocou como mais um jogador para brigar pela posição, inclusive nem pela camisa ele fez a confusão de querer chegar e como ídolo tomar 29 para si. Diz que está aberto, talvez tenha o desejo, mas se colocou ali à disposição, se o Bruno Tubarão quiser ficar com a 29 não vai ter problema. No discurso eu acho que o Vina ganhou ainda mais o respeito do torcedor e talvez internamente mostrando que ele veio para tentar ajudar e não para ter os holofotes todo para ele, apesar de que é natural que pela relação que ele tem com o clube, ele chame muito mais atenção mesmo. Engraçado, né? Porque um jogador sai e mantém uma certa conexão com o clube que ele defendeu, mas ela se torna superficial, fica muito aquela coisa do gostaria de voltar lá, foi muito feliz e tudo. O Vina, de fato, sempre esteve conectado com o noticiário do Ceará. Até essa frase do eu sou mais um operário é de quem acompanhou o ano do Ceará inteiro. Isso virou uma espécie de lema do Ceará. Todo mundo lembra ali nas vésperas do final do Campeonato Cearense, inclusive com faixas após o título. Então ele sabe bem o discurso e sabe muito bem o dia a dia do Ceará, mesmo estando a muitos quilômetros de distância da cidade de Fortaleza, do CT de Porangabuçu. Então ele tem toda essa noção do tamanho dele, do que ele pode agregar, do peso das palavras dele, por isso pensa muito no que fala hoje. Tem que lembrar também que é um cara muito mais maduro do que quando esteve aqui. Embora as polêmicas do Vina foram muito mais sempre de apimentar um clássico, uma coisa do tipo, mas no modo geral ele sempre foi um cara muito centrado nas suas entrevistas. Dificilmente você viu o Vina perder a cabeça com o microfone ligado. Ele é um cara que tem muita noção de oratória, do que deve falar, mas me impressiona muito como ele sempre manteve-se conectado no Ceará, não só a história da rede social. Ele, de fato, conhece bem o noticiário do clube e chega com essa expectativa toda. O holofote está nele? Tá. Dificilmente deixará de estar. Ele jogando bem ou jogando mal. Mas ele é um cara que sabe lidar muito bem com isso. É isso aí. Eu acho que só tá nele porque ele sabe lidar, Caio. Sem dúvida. O holofote está no Vina porque o Vina talvez goste. Mata no peito. E saiba lidar com isso. Exato. Porque não é todo mundo que sabe, né? É verdade. Tem até grandes jogadores que não conseguem. E quer ver mais um detalhe? Ele falou do Mugni. Foi perguntado do Mugni. E o Mugni é o lugar, né, é o jogador que briga diretamente pela posição com ele. Dificilmente, apesar de muita gente, dá pra jogar junto ou não dá, eu acho difícil jogarem os dois juntos. O Ceará perderia muito de força defensiva. Mas aí ele fala do Mugni, inclusive, com admiração. Diz que o Mugni é o cara diferenciado do Ceará. Então, assim, até nessa ideia de brigar pela posição, o Vina se colocou como um cara pra ajudar. Agora, ele também vai ter uma pressão muito grande. Ele não é um jogador qualquer que vai ser cobrado como uma revelação, como uma promessa. O Vina, daqui a pouco, vai ser cobrado como um cara que veio para decidir. Isso é inevitável. São 5 contratações, estou incluindo o Vina. O Ceará tem a ideia de contratar 4, além do Vina, porque foi uma ocasião de oportunidade de mercado, né? O Vina, enfim, toda aquela questão que a gente já falou, né? Não é uma relação normal. Não era uma relação normal. Mas o Ceará já acertou dessas 4 a primeira. E aí eu queria saber de vocês o que é que vocês acham. Porque o primeiro, que é um volante, Zanocelo, ex-jogador do Fortaleza. Passagem discreta por aqui, né? Mas jogador do Santos, é falado pelo Santos. Teve uma passagem bem discreta pelo Fortaleza lá em 23 e estava em Portugal, no Estoril. Zanocelo será jogador do Ceará para essa temporada. Caio e Renato, queria saber de vocês, o que vocês acham. Acho que a galera lembra, um jogador assim, pouco intenso, né? Um jogador mais lento e tal, mas é um jogador de muita técnica, né, Caio? Eu conversava isso contigo na redação, né? Quando a gente teve a notícia, conversando sobre isso. O Zanocelo é um jogador que tem tudo para ser muito bom jogador, mas não deslancha na carreira. Ele é muito técnico, ele tem uma base forte, ele é um jogador com uma visão de jogo interessante,
Mas me incomodou muito nas poucas partidas dele no Fortaleza, porque isso não é suficiente, principalmente para times como Fortaleza e Ceará. Você precisa ter intensidade, você precisa ter um sangue no olho maior, senão você é engolido. Vi de 2 temporadas num time pequeno em Portugal, mas uma base europeia, uma sequência de jogos no Campeonato Português pode ter mudado um pouco isso, porque a gente sabe que na Europa, até pela quantidade de jogos ser menor, você exige mais esse grau de exigência de um atleta, isso pode ter evoluído nele. Ele vindo com um mínimo de sangue no olho, é um jogador que pode agregar o Ceará sim, porque o Ceará precisa de um jogador com uma qualidade de passe interessante, até para compor o elenco, até para você poder tirar o Dieguinho um jogo ou outro. Né? O Dieguinho é o cara que acaba sendo sobrecarregado nesse sentido de ser um volante com a melhor participação na construção das partidas. É uma oportunidade de mercado, muito provavelmente. O Estoril era um time pequeno em Portugal, é muito mais interessante para ele jogar a Série A do Campeonato Brasileiro do que a primeira divisão portuguesa atuando pelo Estoril Praia. E é o que o Ceará consegue trazer dentro do mercado. Técnica ele tem. Agora me incomoda muito o marasmo do Zanocelo em boa parte do jogo. Ô Renato, só ver que você está dando já uma olhadinha aí para saber quantos jogos, é isso? Na verdade, mais sobre... ele é da base da Ponte Preta, né? Ele passou pelo Santos e eu só queria confirmar essa informação. Eu concordo 100% com o que o Caio falou sobre o Zanocelo. Eu acho que a grande ressalva sobre ele é mesmo essa questão da intensidade. O que me agrada na contratação é que um jogador que muda um pouco das características dos volantes que o Ceará tem. É um jogador de saída, o Ceará tem muita dificuldade. O Ceará fica pouco com a bola e vai precisar marcar. Mas talvez o Ceará fique pouco com a bola porque também ele tem poucos jogadores que têm essa característica e essa qualidade. O Ceará, quando é marcado pelo lado esquerdo, com o Matheus Bahia ou o William Machado, perde totalmente a saída pelo lado direito com o Marlon e com o Fabiano ou o Rafael Ramos. Então, ter um jogador que dá essa possibilidade ao Condé, em determinados jogos pode ser muito importante. Lembre que tem jogos que você marca, tem jogos que você ataca mais. E acho que o Zanocelo pode dar essa característica diferente. E com um detalhe a mais, ele vem de 35 jogos nessa temporada, jogou 15 pelo Estoril na temporada anterior, lembrando que a temporada é de julho a junho, agosto a maio. Então assim, a gente tem um jogador que esteve atuando, não é um jogador que está parado, diferente do Vina, por exemplo. Isso é ótimo, porque ele sofreu com lesões no Fortaleza. Isso. Então ele vir de Portugal sem ter histórico médico é ótimo. Isso é excelente. Ele não vem de lesão, vem de ritmo e pode ajudar até de forma mais imediata o Ceará. Além disso, o Ceará ainda continua no mercado. Por exemplo, Paulo Baia, que é o nome mais forte para as pontas ali, Isso. ainda não foi anunciado, mas está todo mundo falando ainda sobre Paulo Baia, né? Que hoje é jogador do Fluminense.